Sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde. Sonho que se sonha sozinho é só um sonho. Mas sonho que se sonha junto é realidade. E a 18ª Conferência Estadual do Sintese é a prova viva disso. No embalo da união e do trabalho de muitas mãos, ela aconteceu. E não foi à toa. Foi um momento certeiro, quando a educação nesse estado se encontra na mira de uma arma perigosa, a do desmonte. Nesse cenário, a conferência não foi só um evento. Foi uma reafirmação do que acreditamos, do que não estamos dispostos a largar. Porque enquanto houver quem acredite, quem vá lá e faça acontecer, a educação vai resistindo, reerguendo-se sempre. Ali, na 18ª Conferência Estadual do Sintese, cada palavra trocada foi um lembrete de que nossa luta não é solitária. E que unidos, os sonhos de uma educação que não se dobra continua vivo. Se o governador e seu séquito tentam calar a categoria, a conferência foi a resposta. Com a força de quem conhece o chão que pisa e sabe o tamanho da esperança que carrega. Foi a chance de professoras e professores dizerem em alto e bom som que enquanto houver sonhos compartilhados, nenhum obstáculo será grande demais para nos parar. Porque somos muitas, somos muitos e somos fortes. Bem-vindos ao TV Sintese. A 18ª Conferência Estadual do Sintese foi um sucesso. Mas quem vê assim, esse espaço repleto de professores e professoras, não tem ideia o corre que foi para organizar esse evento. Na quarta-feira, dia 6 de novembro, véspera da conferência, o iate começava a se transformar. Em cada espaço, os preparativos ganhavam forma para receber os participantes que chegariam de várias regiões do estado. Foi um dia intenso, maleiros organizados, mesas e cadeiras montadas, espaço Kids Recrear. Ou seja, uma logística de fazer jus à importância do evento. Roberto Silva, presidente do Sintese, conversou com a gente sobre as expectativas para a conferência, expressando uma mistura de orgulho e responsabilidade que refletia o que estava por vir. O clima era de mobilização, como se o próprio ambiente se preparasse para abrigar mais um capítulo de uma luta que não tem fim. Vamos ver? Estou aqui com Roberto Silva, presidente do Sintese. Ainda não começamos a conferência. Hoje é o dia que antecede, estamos aqui nos preparativos. E eu quero saber de você, Roberto, qual é a expectativa para a nossa 18ª Conferência do Sintese? Veja, é um espaço que a gente pretende debater esses impactos dessa avaliação por resultado que o governo do estado está implementando na rede estadual e com certeza, se não houver resistência dos professores e professoras, será implementado nas redes municipais. Então nós precisamos construir uma resistência coletiva para enfrentar essa política nefasta que visa construir um processo de desvalorização do magistério sergipano. Então a gente espera construir grandes debates, mas principalmente sair daqui com o sentimento da necessidade da luta coletiva contra essa política do governo do estado de Sergipe. E em relação aos participantes, você está esperando, aguardando que a gente tenha casa cheia? Com certeza. Eu acho que a temática exige dos professores a participação. A gente está muito confiante que vai ter muitos professores e professoras participando dessas mesas de debates, para que compreenda a gravidade do momento, mas principalmente fortaleça a luta do magistério de Sergipe. Na quinta-feira, dia 7, a 18ª Conferência Estadual do Sintese abriu as portas com uma análise de conjuntura nacional e internacional da educação.
Assim, de maneira intensa e sem rodeios, estava dada a largada para uma das maiores conferências já vistas. Um espaço em que ideias se cruzavam, olhares se afirmavam e os próximos passos começavam a ganhar forma. A senhora é do município de Poço Redondo e nós tivemos uma situação extremamente complexa em Poço Redondo. Nós estamos com a situação. Eu queria que a senhora falasse um pouco para quem está nos assistindo compreender, primeiro, que situação é essa que eu estou colocando e da importância de vocês, professores, mesmo passando por isso, estar aqui na conferência. Nós estamos vivendo agora, né, uma situação muito precária. Nós estamos com um decreto que foi emitido pela Prefeitura de Poço Redondo. Nós chamamos de decreto imoral. Ilegal e imoral. Nós estamos desde o dia 7 de outubro sem aula nas escolas, os nossos alunos estão sem aula, estão em casa, os pais já não sabem mais o que fazem, né? A prefeita fez esse decreto, suspendeu todas as aulas, os pais já foram às ruas, já procuraram o Ministério Público, a gente também junto com os pais fomos até a prefeitura, lá não encontramos a prefeita, né? E está um caos em Poço Redondo, os professores aí sem saber o que fazer, já chegando no ano letivo, né? Já no final, já estamos em novembro e até hoje a gente não teve aula ainda, desde 7 de outubro. E Deninha, qual foi a justificativa para que a prefeita lançasse esse decreto suspendendo as atividades escolares já na reta final, praticamente, como você bem colocou, encerrando o ano letivo? Ela alega, né, que o município não tem assim, orçamento para arcar com as despesas de transporte e alimentação escolar e outras despesas. Então, o que ela alega é orçamento que tem que ter vindo da Câmara de Vereadores, né? A dotação orçamentária para que essa dotação, com essa dotação, eles consigam pagar as dívidas de outras despesas também da educação e que também continue o restante até o final do ano as nossas aulas. E mesmo diante de tudo isso, todo esse cenário, veio um grupo de professores aqui participar da conferência. Estimulado pelo quê, professora? Sim, os professores estão aqui, né, de Poço Redondo, nós temos vários professores aqui, né, o que nos impulsiona, né, a vir hoje a conferência, né, é que nos deixa ainda mais fortificados, né, para a luta, para o que vier mais na frente, porque se a gente procura se qualificar, procura aprender as coisas da educação, né? A gente se fortifica também na hora da necessidade, da luta, do que for necessidade, a gente está pronto. Ainda pela tarde do primeiro dia, a Conferência Estadual do Sintese seguiu com uma mesa em que foi discutida a resistência à BNCC. Professora Elza, nossa 18ª conferência, estamos aqui com a casa cheia, mais de 1.500 participantes e a temática que a senhora veio para a mesa é exatamente essa resistência à BNCC, que a senhora foi uma das que contribuíram, né, que colaboraram com a construção dos nossos cadernos há alguns anos atrás, juntamente com a professora Silvana Bretas. Eu queria que a senhora fizesse uma perspectiva a partir do que nós fizemos lá atrás e do que nós temos hoje. Como é que está esse processo, como é que se deu esse processo, se ainda há como resistir, se ainda tem condições de resistir diante desse cenário que nós vivemos com a BNCC. Veja, eu preciso inicialmente parabenizar o sindicato, porque estamos numa 18ª conferência, como você bem disse, e não é todo sindicato, e não é todo grupo de professores, equipe de professores que consegue fazer uma conferência como essa, reunir tantas professoras, reunir tanta gente interessada para discutir realmente a educação. Então vocês estão de parabéns. Quanto à BNCC, pois é, desde 2017 que nós estamos estudando, batalhando, escrevendo, denunciando, e parece que as pessoas que fazem os documentos voltados para a educação no nosso país não nos ouviram. O que eu tenho para dizer é, a luta continua mesmo, a resistência precisa continuar mesmo. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente colocou nas nossas revistas, nas nossas produções, diga-se de passagem, elaboradas pelos professores e professoras de Sergipe,
que naquela época já percebiam que a BNCC era frágil, que a reforma do ensino médio era fragilíssima. Essas percepções infelizmente se concretizaram porque nos mostra que nós estávamos certos. Nós somos pessoas que estamos no chão da sala de aula, nós estamos no chão da escola, lidando todo dia com o ato de educar. Então, quem mais percebeu que não ia dar certo? Nós percebemos e nós construímos uma crítica que me parece consistente até hoje, uma crítica que precisa ser revisitada, porque naquela ocasião e hoje, se nós pegássemos de volta, a gente ia fazer as mesmas críticas. Nós temos agora um novíssimo ensino médio, né? Um novo ensino médio. A gente conseguiu reverter alguns dos retrocessos da reforma de 2017. Então, por exemplo, essa questão de a gente limitar a formação geral básica a 1.800 horas, nós conseguimos reverter isso para 2.400 horas na maior parte dos casos. Não conseguimos reverter isso para o ensino técnico, o que é um problema, porque a gente vai ter diferença entre estudantes do ensino médio regular e do ensino técnico. Nós conseguimos melhorar um pouco o texto em relação, por exemplo, à liberalização de EAD, que é um pouco que a reforma do Temer fez. Agora, tem vários problemas a reforma da reforma. Nós temos, por exemplo, a possibilidade de estudante validar carga horária de trabalho como aula. Isso está na lei que foi aprovada agora no final de julho. Isso vai gerar para nós um problema e vai gerar lutas nas redes estaduais, porque as redes estaduais vão precisar regulamentar essas coisas e nós vamos ter que lutar agora em cada espaço nosso de luta nos conselhos estaduais para impedir que a reforma da reforma tenha os mesmos problemas da reforma original. Então, o notório saber, então a opcionalidade da língua espanhola, a possibilidade de privatização. Então, tem uma série de coisas que estavam na reforma anterior e continuam na reforma da reforma atual e que vão colocar a gente num movimento de luta para impedir que nos estados essas coisas venham a reproduzir muitos dos problemas da reforma anterior. Logo após o debate sobre a BNCC, outro tipo de luta entrou em cena. Uma Assembleia Geral unificada. Foi um daqueles momentos em que todo mundo se junta, cada rosto carregando uma história, uma expectativa, um querer. Ali, ninguém estava por acaso. Cada palavra, cada gesto parecia feito para decidir novos caminhos e fortalecer o coletivo. Não era só uma assembleia, era um pacto, uma comunhão de vontades que se entrelaçavam, de uma categoria que sabe o que quer e não se rende fácil. No segundo dia da 18ª Conferência Estadual do Sintese, educadores de todas as regiões de Sergipe se reuniram com um objetivo comum: fortalecer o debate sobre os desafios que a categoria vem enfrentando. A importância de um evento como esse se revela na troca de experiências e na construção de estratégias coletivas que garantem uma educação pública de qualidade, melhores condições de trabalho e, consequentemente, mais respeito aos educadores e educadoras. Professora, acabamos aqui agora uma mesa que é, para mim, uma das principais dessa conferência, porque a gente discutir a questão da valorização, discutir que premiação não é valorização, e tudo isso está interligado exatamente ao que a gente estava aqui agora, que é o controle e assédio do trabalho docente. Queria que a senhora colocasse para quem está em casa compreender como é que se caracteriza esse controle e esse assédio, porque muita gente pode estar sofrendo isso e não está percebendo, tá achando como natural, porque as pessoas acabam normalizando certas práticas. Então, eu queria que a senhora colocasse para os professores, professoras e para os trabalhadores de uma maneira geral, como é que se caracteriza isso? Obrigada pela pergunta. A gente tem um senso comum que acha que assédio moral é apenas a agressão verbal, é o grito, é a grosseria. Isso também mas acontece que tem outras formas de assediar, muitas vezes com um sorriso, muitas vezes de uma forma delicada. Então,
a própria política educacional, a própria meta que se coloca para a escola, já é em si, no meu entendimento, uma forma de assédio. Ninguém pergunta para aquele professor, para a diretora, assim, essa escola teria condições de alcançar essa meta? Qual é o contexto social dessa escola? Essa escola são crianças que ficam o dia todo sozinhas, eles têm apoio, tudo isso influencia muito, porque é um trabalho complementar ao trabalho que se faz na escola. Eu penso que hoje nós precisamos considerar o assédio moral de uma forma mais ampliada, ou seja, o conceito de assédio moral precisa ser ampliado para captar um processo que está acontecendo na educação, que é de colocar os docentes, colocar os professores em situações vexatórias, por exemplo, por um número excessivo de componentes curriculares, de disciplinas que eles precisam ministrar. Geralmente eles ministram disciplinas para as quais eles não têm formação em graduação. Isso tem acontecido muito com a reforma do ensino médio. As pessoas vêm 2 dias, mas não sabem o que foram os últimos praticamente 9 meses na preparação desse momento. Queria que você colocasse, né, a importância desse espaço e também como foi a construção para esses 2 dias. Olha, a importância desse espaço, eu acho que é de muito enriquecimento, de muito conhecimento para a nossa categoria que vem sendo desvalorizada, tanto na rede estadual como nas redes municipais. E por trás disso tudo tem uma construção coletiva, né? Agradecer aos companheiros e às companheiras que entenderam que essa construção tem que ser de todos nós, né? A cada companheiro lá na subsede que se empenharam nesse papel de mobilização para que esse espaço hoje aqui enchesse, né? Estamos todos de parabéns, né? Então, mesmo a direção executiva, né? Fazendo esse chamamento, fazendo essa organização mais burocrática, né? Mas a gente sabe que sem a força desses companheiros na subsede, nada disso será possível. E dar parabéns também aos companheiros professores e professoras, que eu acho que das conferências que eu participei, né, últimas do Sintese, essa teve uma participação bem efetiva nesses dois dias de conferência. Então a gente entende que a conferência cumpriu o objetivo, agora a gente precisa construir outras lutas. Eu acho que a conferência é o passo inicial para a gente construir novas lutas de enfrentamento a essa política que exclui, que nega a educação, que nega o fazer pedagógico e que o Sintese precisa combater junto com os professores e professoras de Sergipe. Antes de terminar o nosso programa, precisamos ressaltar uma verdade que não podemos esquecer. Está ali na 18ª Conferência Estadual do Sintese, debatendo, planejando e projetando o futuro, só foi possível porque mantivemos acesa a chama da democracia em nosso país. Se o desfecho da eleição presidencial passada tivesse sido outro, talvez esse encontro com tantas mentes inquietas e corações pulsantes simplesmente não tivesse acontecido. Talvez o nosso direito de nos reunir, de decidir juntos os rumos da educação, de levantar a cabeça e dizer presente pela educação pública estivesse ameaçado. Esses 2 dias de conferência nos trouxeram a certeza de que cada passo dado foi um passo a mais na construção de uma educação que queremos para o Brasil. No entanto, o cenário que se desenha no mundo nos chama à vigilância. A onda de extrema-direita ganha força em várias partes do globo, agigantando-se com vitórias como a Donald Trump nos Estados Unidos. Esse é um alerta que não podemos ignorar. Não podemos deixar que essa maré alcance nossas praias e silencie o que lutamos tanto para construir. O Brasil precisa continuar sendo um lugar onde a democracia e o respeito às vozes de todos prevaleçam, para que novas conferências estaduais, como a que acabamos de acompanhar, continue acontecendo. TV Sintese fica por aqui.
para você. Boa tarde e boa sorte. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação.